Capítulo 1. Por que se preocupar com marketing? Trabalhamos com livros já faz décadas e já encontramos muitos autores na vida. Uns de livros difíceis, filosóficos, acadêmicos. Outros que vão pela linha mais pop de querer falar com jovens ou com adultos leigos. Outros que fazem experiências literárias, levam as palavras a sério. Ainda outros que procuram uma veia mais clássica, de romances densos e ponderados. Entre essas pessoas tão variadas, de estilos, idades e tipos de obras tão diferenciados, encontramos uma base comum: o total horror ao marketing. A começar pelo nome em inglês, que muitos consideram um insulto à língua portuguesa, e a continuar pelas noções que a palavra desencadeia, na linha de vender-se, escrever lixo, fazer obras vazias para um público idiota e outras que tais. Deixe-nos então tecer nossos argumentos, começando com: não é nada disso. A ideia dessa obra, que você tem em mãos, é de sugerir ações possíveis para que você divulgue o seu livro, para que você faça contato com leitores em potencial e mantenha contato com seus leitores já conquistados. Escritores são herdeiros dos contadores de histórias que entretinham nossos ancestrais ao redor da fogueira no final do dia, muito antes da escrita ser inventada. Historiadores arriscam que os contadores de histórias eram personagens apreciados dentro de suas comunidades, por preservarem a memória de acontecimentos importantes, por recontarem mitos que explicavam mistérios, por entreterem os ouvintes com detalhes de façanhas acontecidas em outros tempos e lugares. Claro que escritores modernos contam com um cenário diferente de uma caverna iluminada pela luz do fogo, mas o princípio de se comunicar com outros seres humanos de modo a marcar sua imaginação ou reforçar ideias e valores permanece, não acha? Vamos comentar aqui quais seriam os equivalentes atuais para o bom uso da voz, da mímica, das pausas dramáticas para entreter os ouvintes em lugar de lhes dar sono. Marketing, ao nosso ver, pode ser entendido como a arte de contar histórias ou ensinar algo sem dar sono. Menos mal assim? Postura necessária. Aqueles muitos escritores com quem já trabalhamos e os outros tantos com quem convivemos através do nosso site Escreva Seu Livro, em geral pensam que sua tarefa é a de escrever. Impressão, divulgação e distribuição do livro seriam tarefas de uma editora, e a venda seria feita por livrarias. Livros, afinal, são encontrados em livrarias, tendo sido publicados por editoras. Bastaria, portanto, depois de terminar de escrever, enviar o original a uma editora. Não há nada de errado com essa cadeia de atividades, com exceção de que é incompleta. Nem todos os livros apresentados a editoras são publicados. E nem todos os livros publicados chegam a livrarias. Finalmente, nem todos os livros que chegam às livrarias vendem. Escritores, no mais das vezes, esquecem dos leitores, que são o verdadeiro motor da publicação. Leitores precisam querer o livro. É essa impressão, a de que leitores vão querer ler sobre aquilo, que faz com que editores se arrisquem a publicar o livro, e livreiros o exibam em suas vitrines. Esquecer dos leitores seria como o contador de histórias distrair-se com as pinturas da caverna, com o seu próprio tom de voz, com suas memórias e esquecer de que conta histórias para um grupo de pessoas ali sentadas. Que, se não olhar para sua plateia e medir seu interesse, se não interagir com seus ouvintes, pode causar tédio. Que há alguns charmes em contar histórias, como você deve saber ao lembrar do amigo capaz de fazer desconhecidos rolarem de rir com piadas. Quando falamos de prestar atenção no público, entram em cena outra série de clichês tão negativos quanto os associados ao termo marketing. A maioria dos escritores acredita que olhar para seus leitores, medir seu interesse, seria o mesmo que corromper sua obra. Que então fariam o que leitores querem e não uma verdadeira obra literária ou de conteúdo científico. Voltemos ao caçador que conta como foi a captura de um mamute que vai servir de alimento para o seu grupo. Mostrar como o animal andava vai diminuir o valor da história? Chamar uma criança para segurar a lança que foi usada na caçada vai diminuir o valor da história? Brincar com os outros caçadores, provocar risadas, vai diminuir o valor da história? Olhar para quem ouve, ou no nosso caso, lê,
não tem impacto negativo ou positivo na qualidade da obra. Olhar para o público, interagir com leitores, interfere quase nada no conteúdo autoral, mas pode ter um impacto considerável na forma como a obra é recebida. O que propomos aqui não é que você se transforme em um youtuber famoso, que arrume um penteado diferente e vire uma estrela para adolescentes. O que propomos nesse livro é uma nova postura, mais atenta para com os seus leitores, com atividades possíveis para todos os níveis culturais, idades e conhecimentos. Em vez de achar que alguém tem que forçar sua plateia a prestar atenção enquanto você divaga, você vai aprender a olhar nos olhos, modular a voz, provocar um pouco seus ouvintes, leitores, de modo que queiram saber como é a sua história. O que não é marketing? Só para esclarecer, vamos expor aqui o que não recomendamos de modo algum, porque são práticas irritantes ou ineficientes. Chamar a atenção de modo estridente, repetitivo e insistente. Vender uma ideia ou conceito falsos. Prometer mundos e fundos. Simplificar a obra para que venda mais. Fazer uma obra idêntica a outras de sucesso para que venda mais. Pagar mundos e fundos para aparecer em mídias nacionais. Pagar mundos e fundos para seja o que for. Comportar-se de modo esdrúxulo para chamar a atenção. Forçar alguém a comprar o seu livro. O que é marketing? Só para esclarecer, vamos expor então o que recomendamos e explicaremos ao longo dessa obra, porque são práticas que têm funcionado para escritores de todos os matizes. Escolher o grupo de pessoas que tem o potencial de se tornar seus leitores. Criar um relacionamento com este grupo, seja através da internet, seja através de eventos presenciais. Promover sua obra para este grupo. Começamos a trabalhar em editoras no século passado e acompanhamos um sem número de lançamentos por editoras importantes da época, como Brasiliense, Paz e Terra, Companhia das Letras. Naquela época, a ideia predominante entre os próprios escritores e mesmo entre leitores era de que autores só se esforçavam para ser publicados por uma editora. Depois disso, apenas compareciam à noite de autógrafos e visitavam livrarias para ver seus livros expostos. Mas será? O que reparamos foi que os autores que faziam alguma coisa a respeito de seus livros, como dar palestras, escrever artigos em jornais, ir a eventos culturais com frequência, conseguiam muito mais visibilidade. Seus livros eram reimpressos, citados, adotados. Livros de autores reclusos e calados, por outro lado, só faziam sucesso quando alguém entre os seus falantes e conectados gostava deles e os promovia. O exemplo de Machado de Assis. Observando autores famosos do século XIX, acreditamos detectar o mesmo fenômeno. Você já reparou no quanto Machado de Assis, por exemplo, conversava com outros escritores? O quanto lia de jornais, revistas, livros nacionais e estrangeiros? O quanto assistia a peças, participava de reuniões nas livrarias fluminenses, como a Paula Brito? Ele era tão interessado no que os outros escritores faziam, achava tão importante que houvesse associações para que se trocassem ideias, que ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras. Nas suas próprias crônicas, ele descreve como ia às livrarias bater papo várias vezes por semana, como acompanhava a chegada de romances franceses nos paquetes que vinham da Europa, e como os romances eram lidos pelos leitores e leitoras. Verdade que nem todo mundo é geminiano como Machado, nem tão genial, nem tão totalmente dedicado à escrita. Mas vamos tomar algumas lições de marketing para autores do mestre? Conheça seu público. Por favor, observe a introdução de Memórias Póstumas de Brás Cubas, na qual Machado mostra que sabe a quem se dirige e provoca esses leitores com humor. Sabe o quanto um livro pode, ou não, vender, mesmo sendo de um grande autor, e sabe que tom adotar, curto e irônico, para interessar esse leitor. Ao leitor. Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, cousa é que admire e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20 e quando muito 10. 10? Talvez 5.
Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Mestre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos causas, ou que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição dessas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas minimamente extenso, e aliás desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesmo é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se não te agradar, pago-te com um piparote. E adeus, Brás Cubas. Conheça os gêneros literários, saiba quais são as expectativas dos leitores. Machado começou escrevendo no gênero mais popular na época, o dos romances hiperromânticos, Helena, A Mão e a Luva. Só depois arriscou extrapolar um pouco, Yaya Garcia. Antes de arriscar ainda mais e criar, com outros autores, note um novo gênero, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Veja que o introdutor do realismo no Brasil sabia o que acontecia no meio literário e quais as expectativas do público, fazendo experiências graduais e jamais achando que teria retorno garantido. Faça experiências até encontrar sua melhor forma narrativa e seu melhor público. Machado escreveu poesia, crônicas em diversos jornais por muitos anos, peças de teatro e romances. E observe que nem tudo isso fez sucesso. Você já assistiu alguma peça de Machado de Assis? Já recitou alguma poesia dele? Converse com seus leitores. Machado aprimorou o recurso de se dirigir ao leitor em suas obras. Algo estilístico sem dúvida, mas que pressupõe uma visão nítida de quem seria esse leitor. Ao longo da vida, ele foi afinando essa relação com seus leitores, a ponto de conquistar fãs inveterados para suas crônicas e romances da fase madura. No final da vida, era lido e admirado por muitos escritores, inclusive. Suas crônicas semanais, escritas mesmo quando já tinha problemas de saúde, firmavam sua reputação com leitores e os chamavam para os seus romances. Se vivesse hoje, é certo que manteria um blog afiado, constante, com milhares de seguidores. Crie uma rede de divulgação e troca com outros escritores. Claro que divulgação, marketing e outros termos modernos não faziam parte do vocabulário do bruxo do Cosme Velho. Mas ele entendia perfeitamente o poder da troca entre escritores. Desde jovem, frequentou as livrarias onde se falava de literatura. Leu, comentou e resenhou obras de seus contemporâneos e lhes enviou as suas. Sua atitude de camaradagem e troca o fez ser admirado e apoiado nos círculos literários, que depois contribuíram para torná-lo conhecido para além do circuito carioca. Era tão respeitado entre seus pares que foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras assim que ela foi fundada e permaneceu no cargo por 10 anos, até sua morte. O exemplo de Monteiro Lobato. Lobato foi au concurso em termos de divulgação de suas obras, tanto que a maioria dos editores o considera pioneiro no pensamento sobre o mercado editorial. Muito bem-humorado, tinha frases que ficaram célebres, como a de que o livro é sobremesa, tem de ser posto debaixo do nariz do freguês. Escreveu por muitos anos artigos para o jornal O Estado de São Paulo, não porque achasse a remuneração boa, mas por calcular que daquela forma conseguiria chegar a 80 mil leitores e assim tornar o seu nome conhecido. Para quem pretende vir com um livro, a exposição periódica do nomezinho equivale aos bons anúncios nas casas de comércio, escrevia o amigo Godofredo Rangel. Colaborou por muito tempo pela mesma razão para a Revista do Brasil,
e depois a comprou para poder divulgar as suas obras e as dos autores que decidiu publicar, começando assim sua carreira de editor. Alice Michika Kochiyama, professora de editoração na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ressalta que a Lobato não bastava publicar os textos que escrevia, preocupava-se também com o que o público gostava de ler. Para ele, os preferidos eram os textos explosivos, bombásticos, com senso de humor, farpas contra paredro, de política ou então histórias com caboclo. Em havendo caboclo em cena, o público lambe-se todo. Não dá para ser mais claro do que isso. Preocupe-se, como Monteiro Lobato, com o público. Preocupe-se em aparecer constantemente nas mídias que o seu público lê. Caso queira divertir-se com as aventuras desse escritor e editor audacioso, a professora Marisa Lajolo escreveu uma biografia que analisa muito bem esse seu lado. Monteiro Lobato, um brasileiro sob medida. São Paulo, Editora Moderna, do ano 2000.